Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, nós celebramos hoje a festa de Santa Mônica. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, ela foi casada com um homem que servia aí o exército romano, de origem romana. Ela se converte a Deus Nosso Senhor e teve a dita de estar na Catedral de Santo Ambrósio, que era o bispo de Milão. Depois ela foi morar no norte da África e a sua vida foi de muito sofrimento. Primeiro, o marido complicado. Ela rezou por este homem a vida inteira e ele, antes de morrer, se converteu, foi batizado, morreu como cristão. Mas foi ali, no leito de morte. E Santo Agostinho é o que nós já conhecemos, porque ele fez o favor de escrever as Confissões, onde ele escreve os seus pecados e todas as mazelas que ele fez. Ele era um adolescente leviano, mas amava muito os estudos. E como o diabo não perde a oportunidade dos bons gostos, ele coloca aí o seu chifre, e Santo Agostinho foi estudar a filosofia e caiu nos erros dos maniqueísmo, que eram muito parecidas às heresias antigas com as que vão aparecer na Idade Média. Essa gente acreditava que existia o Deus do bem, que é Deus Nosso Senhor, e o Deus do mal. Então as coisas boas vinham do Deus do bem, as coisas más vinham do Deus do mal. Dois deuses, um dualismo. Isso daí é um absurdo. E então ele caiu neste erro, por muitos anos ficou nessas estupidezes. Nesta vida errônea, intelectualmente falando, ele conheceu uma senhorita, ele não era batizado ainda, e na sua vida de aventuras de namoro, ele fez um filho. O filho é santo. Santo Adeodato. E esta pobre alma, Santa Mônica, só fazia rezar e chorar, rezar e chorar, rezar e chorar. 20 anos de reza e choro. Ela vai à Catedral de Milão, que estava Santo Ambrósio, e em prantos. E Santo Ambrósio disse: olha, Dona Mônica, não é possível que Deus permita que se perca um filho de tantas lágrimas. Tanto chorar. Rezar e chorar, rezar e chorar. E quieta, hein? Ela não azucrinava Santo Agostinho, esfregando o catecismo na cara dele, hein? Ela rezava e chorava. O que aconteceu? Santo Agostinho estava, vulgarmente dizendo, de boa, distraído, e ele pega, a Sagrada Escritura eram rolos, hein? Naquele então, pergaminhos. Não tínhamos uma Bíblia inteira impressa, eram livros separados, que eram manuscritos. Ele escuta uma voz de um menino, sabe Deus quem? Pode ser um anjo, sabe Deus? Bom, um menino que dizia uma coisa interessante: toma e lê, toma e lê, toma e lê. Então ele vê o que toma e lê. Ele viu que perto tinha o livro da Epístola de São Paulo. Ele toma, abre, quando abre, justa a passagem que diz para não se entregar aos prazeres carnais, levianos e etc. Aí, aos 20 anos de reza da sua mãe, entra no coração de Santo Agostinho. Aí ele vai para a Catedral de Milão, Santo Ambrósio faz ele fazer o catecismo, um homem de 30 e alguns anos, hein? Não era um menino. Chora a sua vida, faz penitência, é batizado. No dia do seu batismo, naquele então, na Igreja Romana também, o batismo era de imersão. Então tinha não era uma piscina, hein? Era uma escavação na catedral, que enchia de água, normalmente era em forma de cruz, então descia o bispo, descia o catecúmeno, que ia se batizar, 3 vezes o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e tirava o padrinho que puxava da água o batizado. Santo Agostinho foi batizado lá por Santo Ambrósio. Quando sai da água, o Espírito Santo repousa sobre Santo Agostinho e sobre Santo Ambrósio, e os dois começaram a cantar. Cada um versículo: Te Deum laudamus, Te Domini confitemo, Te eterno Patri, omnis terra venerato, Tibi querubim et serafim, é o hino que todos os padres rezam
Toda vez que tem glória na missa, nós temos o Te Deum, laudamos no breviário. Então foi uma conversão espetacular. Não foi um homem que era mais ou menos e ficou menos ruim. Não era um mundano que ficou menos mundano. Não, foi uma desgraça que virou graça. Foi um pecador que virou santo. E quem foi que pariu esse santo? A mesma que pariu o pecador, Santa Mônica. Por isso o breviário vai dizer que ela é mãe duas vezes. Mãe terrenal, que deu a vida natural, e mãe espiritual, porque o pariu para Deus. Mais 20 anos de rezas. E acabou sendo mãe do marido, porque pariu também para Deus, que este homem se salvou por ela ter aguentado, rezado, e no leito da morte ele conseguiu o batismo, e como bom batizado morre e vai para o paraíso, está lá. Mãe, filho, neto, que são... Bom, mãe, filho e neto são santos. O marido está lá porque foi batizado. E os outros que Santa Mônica conseguiu foram todos aqueles que são da família agostiniana. Santo Agostinho, depois de alguns anos, foi ordenado sacerdote, foi sagrado bispo, e aí o que acontece? O amor ao conhecimento, ele vai colocar as Sagradas Escrituras. Então vai ser um grande padre da igreja, um dos melhores comentadores dos livros dos Salmos e outras passagens difíceis de entender, e os seus escritos vão alimentar até a consumação dos séculos. São aí os comentários magníficos que ele fez à Sagrada Escritura. Depois ele via que a vida do clero não andava muito estruturada, então ele formou os que são os homens sacerdotes que vivessem uma vida comum, rezassem juntos, que depois ficaram como os cônegos regulares. Então aí temos outros santos que seguiram essa regra estabelecida por Santo Agostinho e foram para o paraíso também. Então a Santa Mônica reza pelo seu filho, converte, o faz santo. Seu filho santo funda uma ordem e todos aqueles que ali estiveram e se santificaram têm como causa, entre aspas, primeira, podemos dizer que é a oração de Santa Mônica. Os senhores percebem a importância de rezar por um pecador? Às vezes nós achamos que é pregar, que é de site, que é transmissões, falar, nada. Ficar em silêncio e rezar se faz muito mais do que podemos imaginar. Porque ela não rezava uns terços às pressas e umas velas, não, ela rezava. Se ela estivesse chorando, as lágrimas eram para o seu filho. Se ela estivesse no pé do fogão, pensando no seu filho e marido, aonde ela estava, seu pensamento estava: Senhor, converte os meus. O Senhor me deu, mas são seus. E ela não ficou em paz e não deixou o céu em paz enquanto todos eles não entrassem no reino dos céus. Isso se chama esposa. Porque a esposa não ama só o seu marido, sua beleza física, porque envelhece e perde. Seus bens, primeira dificuldade, fica pobre. Se era, fica mais pobre. Sua juventude, os anos também fazem isso passar. Seu nome, às vezes já nem tem. Hoje não temos nome de renome no Brasil, todo mundo tem o seu nome vilipendiado. Se ama a alma da pessoa. Porque esta é a que tem a vida eterna, um dia essa vai ressuscitar com esse corpo que o tempo fez o seu serviço, e vai ressuscitar em plena juventude, estará onde? Com Deus. Quando se ama a carne, o amor vai apodrecer junto com a carne. O amor vai envelhecer junto com a carne e o amor vai acabar junto com a carne. Mas quando se ama a alma é imortal. Ela não amou o seu filho só porque era um fruto das suas entranhas. Ela amou a alma do seu filho, que Deus criou aquela alma junto com a sua colaboração material e do seu marido. Então ama a alma do filho. E ela sabia o perigo que era um filho naquele estado, ia para onde? Para o quinto dos infernos. Então, o que uma mãe faz? Reza. O que uma esposa faz? Reza. E o que Deus faz? O relógio de Deus não anda como o nosso, mas no tempo de Deus, a graça acontece
perfeitamente. Não é metadezinha, não é um paliativo. Deus dá tudo perfeito. Tudo que sai das mãos de Deus é perfeito. Mas como era mãe, esposa, ela teve que parir. Aí a dor do parto da graça é a oração insistente, o silêncio contínuo e as dores artrosas que se sente até a graça de Deus, como luz aparecer e estabelecer tudo. Então, senhoras, tem dias específicos que o padre dedica seu sermão às famílias, hoje às mulheres. Pois então, as senhoras precisam, para o bem das famílias que virão, para o bem da igreja que está nesse estado, de rezar. Muito. Porque o diabo faz um serviço incrível na mão. As senhoras pastam na mão do diabo. Vocês veem que, por exemplo, eles dão um exemplo ilustrativo. Quando tem possessão diabólica, normalmente são mulheres. Maior parte. Homens também. Mas por quê? Porque foi a primeira mulher que ouviu o diabo. Se ele derrubou a primeira, santa, em estado de graça ou justiça original, o que não fará com as outras? Olha o feminismo que foi posto nas senhoras. E o feminismo fez o quê? As mulheres não querem casar e não querem ser mães. E destrói o quê? Justamente a finalidade que Deus criou Adão e Eva. Família e filhos. Aí coloquem as mulheres que são as chamadas empoderadas hoje. Todas com peito de pomba. São as tais. Elas são mais escravas do diabo pelo sistema do que qualquer outra mais vil, mais sofredora, mais lesada que possa haver, mas que mantenha ainda o mínimo do natural. Então, o diabo investiu muito contra as mulheres, porque todos nós saímos de um útero. Todos. Nós, homens, passamos 9 meses dentro de uma mulher, nossas mães, e ao estragar a psicologia feminina, a visão feminina, a força da mulher, já nasce um ser danificado dentro do seu útero lesado. Imagine depois o que será de esposo, e se for uma filha, o que será de esposa. Assim que o diabo, ele não estraga o campo, ele acabou com a semente. Por isso nós vivemos uma sociedade desnorteada. E como começou quando deu a Eva a comer aquele fruto que Deus havia prometido. Por outro lado, as mulheres têm uma força incrível de convicção. É outra explicação, da mesma forma que o diabo se apodera mais das mulheres, outra razão porque na igreja tem mais mulheres. Da mesma forma que sabem ouvir a voz da serpente, também sabem ouvir a voz de Deus. Em todo caso, porque são curiosas. Mas uma mulher que ouve a Deus, nós vemos Santa Mônica. Ela ouviu a Deus e Deus reinou na sua vida. Levaram-se anos, mas Deus reinou na vida, na alma, e a sua família está no céu. O diabo fez um inferno na vida do marido, pelo paganismo, e do filho, pelos pecados de impureza e de heresia, mas este homem, quando se converte, é muito casto e um arauto da verdade, um farol que iluminará até a consumação dos séculos, que é um padre da igreja. Senhoras, veem o poder intercessor que tem dentro de uma mulher? Então, queridas almas, se as senhoras querem ver bons dias, saibam rezar pelos seus. E as solteiras que rezem também, pedindo a Deus, homens de Deus. Se uma conseguiu fazer um homem pecador santo, as senhoritas podem conseguir, desses pecadores que restam, fazer um santo matrimônio também. Mas tem que rezar, hein? Não é um terço a 200 por hora, uma novena a 11h59. É mais que isso. É aquela confiança, porque o que Deus Nosso Senhor disse? Pedi e recebereis. Ele não disse que seria agora, mas ele disse que é receber. E o silêncio, porque a mulher tem o poder de falar demais. E quando fala demais, estraga a graça de Deus.
Primeiro, predispõe o outro a não receber a graça. Depois, a obsessão por algo, assim que o silêncio aos ouvidos dos homens e a loquacidade convertida em oração aos ouvidos de Deus, é a espada que uma mulher tem para estabelecer uma família de Deus. Então, queridas mulheres, ouvindo hoje essas palavras, vindas da vida desta mulher digna de todo respeito, Santa Mônica, a senhora se encorajem, senhorita, se encorajem, porque Deus a estabeleceu que todos nós nascêssemos de uma mulher, e nós todos temos a mulher por rainha e senhora, que é Maria Santíssima. Então as senhoras têm que apertar cada vez mais o molde de Santíssima Virgem às suas almas para sair um ideal perfeito. E Santa Mônica foi assim. Ela foi jovenzinha, que se casou, foi mãe, foi viúva, e assim que é os passos das mulheres que não têm a vida religiosa. Então não se coloquem como desculpas. Eu sou casado, não tenho tempo de rezar. Ela também foi. Meu marido dá muito trabalho, mais razões para rezar. Ela também teve. Eu tenho filhos. Ela também teve um que valeu por 10, hein? Imagine 10 pecadores, delinquentes, ela teve um que valeu por muito mais. E ela teve sempre tempo a Deus. Porque quanto maior forem os problemas, maior tempo e necessidade temos de rezar. Então, queridas almas, senhoras todas, rezem. E por os homens fica o exemplo das mulheres que devemos respeitar. A igreja não é machista, a igreja não é feminista. A igreja é sobrenatural. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, em cada um deles Deus colocou certas propensões para o bem, o diabo semeou certas propensões para o mal, e nós temos que saber que o homem pode fazer coisas magníficas, como o homem de Deus. E as mulheres podem fazer coisas magníficas como mulheres de Deus. Agora, o homem de Deus, como a mulher de Deus, cada um fazendo o que está ao seu alcance com a graça de Deus, é aquela sociedade que nós vemos nos livros, que demonizam a Idade Média. É aquele matrimônio dos nossos antepassados que durava 80 anos, 60. Era aquela vida que encontrava a resignação e o combate juntos, ninguém lutava só, todos estavam ali. Não havia depressão, ansiedade, murmuração, revolta, porque todos estavam firmes na cruz de Cristo. Era aquela família que hoje virou uma lenda, era a família feliz, na abundância e na escassez, todos unidos. E era a família que rezava junta, que tinha suas alegrias juntas, que ninguém deixava o egoísmo falar mais alto. Pois então, um homem de Deus, uma mulher de Deus, com a graça de Deus, tem este poder. E é isso que nós podemos fazer para impedir a revolução, devastar as nossas crianças, devastar as nossas famílias. Então, senhoras, concluo, rezem. Rezem e fiquem quietas. Senhores, rezem, não é porque as mulheres rezam que não rezarão. Rezem e busquem mulheres que rezem. Se tem uma mulher que reza em suas casas, tenham garantida que a conversão e a santificação é uma questão de tempo. Então, que Santa Mônica interceda para todos nós, por todos nós, para que tenhamos essa visão do poder invencível que está na oração que nós fazemos a Deus nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.